começar a falar sobre a escola, que eu acho que é o mais importante para todo mundo. Os inícios das aulas são em janeiro, em abril, em setembro e em dezembro. Eu acho que é mais ou menos isso se eles não mudarem o calendário deles no próximo ano. As aulas começam às 8 horas da manhã e terminam às 5 horas da tarde. Isso segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira, a sua aula começa às 8 da manhã e termina a meio-dia. E daí depois tem um coquetel, umas coisas, você vê o que as pessoas produziram nas outras aulas e você sai de lá mais ou menos 1h30 da tarde na sexta-feira. Na minha turma tem 8 pessoas por sala, porque entraram 16 pessoas nessa turma de abril e eles fizeram 2 salas, cada sala com 8 pessoas. Mas eu já percebi que tem alguns alunos de cursos anteriores que tinham 12 pessoas por sala e só tinha uma turma. Então eu não sei exatamente quantas pessoas vão ter na sua sala, porque vai depender de como eles fazem a divisão das turmas. No caso da minha sala, que tem 8 pessoas por turma, eu acho ótimo, porque como cada sala tem 4 mesas, acaba ficando 2 pessoas por mesa, e eu acho essa divisão muito boa, 2 pessoas por mesa. O curso na Lenotre consiste em 2 partes. A primeira parte é o Masterclass, que é um curso de 3 meses a 3 meses e meio, que você vai fazer, que tem aulas de cozinha e aulas de confeitaria. O foco na Lenotre são as aulas de confeitaria, mas a gente tem 4 semanas de aula de cozinha. Essas 4 semanas de aula de cozinha são as seguintes. A primeira semana é uma aula de ovo, de caldos, de quiches e coisas para bistrô. A segunda semana é uma aula de carnes, a terceira semana é uma aula de peixes e a quarta semana é uma aula de galinha, frango, esse tipo de coisa, e eu acho que aprende um pouquinho de catering também. E as outras aulas todas são de confeitaria, óbvio, e você aprende toda a parte de confeitaria francesa e toda a base de confeitaria francesa, que eu acho maravilhoso, porque é a partir disso que você pode pensar em qualquer coisa de outras confeitarias. E os professores são realmente muito bons, eles explicam tudo o que você precisa, todos os seus porquês, todas as suas dúvidas de como se faz as coisas ou como melhorar as coisas que você está fazendo. Não é só uma coisa de aprenda a receita, é o porquê de cada coisa, por que cada coisa funciona. Depois que você termina o Masterclass, que eles dizem que é o básico da confeitaria, pra mim não é o básico, porque eu não aprendi isso em muitas das escolas que eu fui no Brasil. Pra mim é uma coisa bastante completa. Você pega aquele calendário gigante que eles dão, que tem várias aulas de tudo quanto é coisa que você pode escolher: macarrão, entremê, arte do açúcar, chocolate, cozinha, charcuterie, sorvete, patisserie moderna, viennoiserie, panificação, enfim, são vários cursos mesmo que você tem, mas que infelizmente você tem que escolher 10. São 10 que estão incluídos dentro do curso que você pagou e é bem difícil escolher 10. É muito difícil escolher 10. Eu, por enquanto, só na parte de confeitaria, eu tô com 14 escolhidos, mas tem mais 3 que eu quero fazer em panificação. E tem mais 1, 2, 3, 4, 5... E tem mais 6 que eu quero fazer em cozinha, charcuterie. Então, gente, é realmente muito difícil. Daí a dica que eu dou é a seguinte: esses cursos têm vários preços. Como você já pagou 10 desses cursos, o melhor de tudo é você, dentre desses 10, escolham os mais caros, se você quiser fazer mais cursos do que os 10, que eu tô falando. Escolham os mais caros para colocar dentro do pacote dos seus 10, e daí você pega os mais baratos para você pagar a parte. Entendeu? Que daí é o pulinho do gato de todo brasileiro, é o nosso jeitinho de dar um jeito de pagar menos. Porque se você não deixar claro, se você chegar lá e falar: ai, eu quero fazer esse na ordem deles, e não falar que você vai pagar a parte, você vai acabar fazendo um monte de curso que são mais baratos e eles vão incluir dentro do seu pacote, porque eles também são muito espertos, e você vai ter que pagar a parte de cursos que são bem mais caros depois quando você quiser fazer. Então pense bem, escolha direitinho esses cursos. Uma boa dica também para você escolher esses cursos é falar e conversar com as pessoas mais velhas que já fizeram os cursos, para que elas te digam se o curso valeu a pena, se o curso foi legal, se foi o que eles esperavam. Também dá para conversar com os professores, dá para conversar com os diretores sobre quais cursos eles acham melhor para você. Se você já não tiver um objetivo determinado que você vai fazer, por exemplo, tem gente que só quer fazer patisserie, tem gente que só quer fazer confeitaria de boutique, tem gente que só quer fazer confeitaria de restaurante. Se você não tiver realmente uma coisa determinada do que você quer fazer e você quiser fazer um curso de cada, ou uma coisa, um mix de cursos, daí eu acho bom você conversar com várias pessoas para saber
qual exatamente é o melhor curso para você cursar. Outra coisa interessante é que existem vários professores MOFs dentro do colégio. O que são os MOFs? MOFs significa Meilleur Ouvrier de France, que são os ganhadores de prêmios nas suas áreas específicas como o melhor da França naquela área. E a gente tem vários professores assim dentro da Le Nôtre. Esses cursos eu acho muito interessante vocês fazerem. Primeiro, você vai pegar técnicas que eles não ensinam dentro da Le Nôtre. Segundo, às vezes vem gente de fora dar esses cursos, o que é ótimo, porque você pega outras técnicas diferentes também. E você ainda faz contato com essas pessoas para poder arrumar um emprego depois, ou um estágio depois fora da Le Nôtre. Outra coisa também é que toda sexta-feira, quando acaba a aula meio-dia, você vai nas outras salas ver o que as pessoas produziram. Quando você vê o que as pessoas produziram, você pode fotografar e dar uma olhada se isso vale a pena para você. Se esse é o tipo de curso que você quer fazer depois. E daí você vai guardando na sua agenda, ou você vai marcando no seu calendário, esse eu quero fazer, esse não me interessa. Porque tem muita coisa também que você acaba aprendendo no Masterclass e que daí você dá uma olhada depois no curso e é só um jeitinho diferente de apresentação, mas que você, meio que pensando, você poderia fazer sozinho aquilo ali. Outra coisa interessante é o seguinte, se você tiver amigos que fizeram outros cursos que você não fez, pega a receita com eles, tira xerox, porque você consegue fazer depois a receita em casa também. Agora eu vou falar sobre competição. Existe muita competição entre os alunos na Le Nôtre, porque, afinal de contas, você está entrando diretamente para o mercado de trabalho. Tem gente do mundo inteiro na sua sala. Um dia você faz a coisa bem feita, outro dia você faz a coisa mal feita, e todo mundo que está ali fica olhando o que você está fazendo. Acontecem realmente alguns atritos dentro da sala por causa disso, porque algumas pessoas acabam não tendo bons dias durante muitos dias. Outras pessoas acabam tendo muitos bons dias durante muitos dias. E isso acaba gerando alguns grupinhos, algumas confusões dentro da sala, alguns ciúminhos e tal. O importante é, mantenha o foco em que você está fazendo. Não fique olhando o que os outros estão fazendo, porque cada um tem o seu próprio desenvolvimento dentro de uma sala. Umas pessoas vão ser mais rápidas, outras pessoas vão ser mais lentas, outras pessoas vão aprender mais rápido, outras pessoas já vão ter um prévio conhecimento em relação àquilo. Então vai no seu próprio ritmo, sem ficar olhando para o que o outro está fazendo, se o outro está fazendo melhor, se está fazendo pior. Deixa cada um ir no seu ritmo, que fica muito mais fácil. Como todos os cursos, existem professores melhores, professores piores, e tem os alunos que se interessam mais ou que se interessam menos, e os professores acabam percebendo isso. Então, quanto mais você se interessar em aula, quanto mais você fizer perguntas, quanto mais você realmente estiver ali disponível para o aprendizado, melhor vai ser para você, pois você vai aprender mais e vai ter mais gente olhando para o que você está fazendo. Então, dica é: se interesse na sala, você está pagando um curso que é caro, você vai ficar ali 8 horas do seu dia, faça com todo o amor que você está fazendo ali dentro e se interesse pelo que você está fazendo ali dentro. Bom, agora eu vou falar sobre a primeira semana da Le Nôtre, que eu acho que é a única que eles dão um pouco uma enrolada, porque eu acho que dava para fazer tudo que eles fizeram em 2 dias e não em 5, mas é importante que eles falam, porque eles tratam sobre higiene, sobre como o seu uniforme deve estar, quais são os procedimentos dentro da Le Nôtre, como que funciona a aula. E isso vai se desenvolvendo durante toda a semana. Uma coisa bem legal é que um desses dias a gente foi naquele grande mercado de Rungis, que eu já falei no primeiro vlog. A gente foi conhecer a Boutique Le Nôtre, a gente foi conhecer o pavilhão da Le Nôtre na Champs-Élysées, onde eles dão os cursos para amadores. E a gente vai também no Pré-Catalan, que é o restaurante afiliado da Le Nôtre, que é um restaurante 3 estrelas, eu acho. 3 estrelas, eu acho. Que é um restaurante estrelado do Guia Michelin. Uma das coisas na escola que eu acho que eles não levam muito a sério é a questão do uniforme. Muita gente vai com o uniforme amassado pra aula, muita gente vai com pulseira, com brinco, anel. Eles deixam a pessoa usar aliança, se a aliança for aquela toda lisa. No Brasil eu sei que não é assim, que pra você trabalhar em cozinha é bem diferente. Então eu acho que algumas coisas eles fazem um pouco de vista grossa. Pra mim, que tô estudando, isso não é um grande problema, mas eu acho que quando você vai entrar em um mercado de trabalho, em alguns lugares isso vai ser um problema, porque as coisas não vão acontecer desse jeito. Quando você entra na escola, eles te dão 2 domas e uma calça pra você usar. O resto, se você quiser a mais, você tem que comprar. E você tem que ter a maleta também com os seus materiais. A maleta eu acho que custa 285 €, mas se você tiver suas coisas, você pode trazer e utilizar na sala, não são grandes diferenças dos materiais. E se você quiser comprar um uniforme a mais, também você tem que pagar a parte.
Falar um pouquinho sobre alimentação na escola. A alimentação na escola é ótima. De manhã você tem um café da manhã com croissant, suco, fruta, café com leite, chá, o que você quiser. Na hora do lanche, você pode pegar uma fruta, um iogurte, às vezes tem docinhos, macarrão, chocolate, você pode pegar por lá, um pãozinho, sempre tem. Depois, na hora do almoço, você tem diversas saladas, você sempre tem uma proteína, ou carne, ou frango, ou peixe, tem verdura, legumes, tem doce, tem iogurte, tem queijo, tem pão, enfim, tem tipo uma gama absurda de coisas, não tem como você passar fome. Depois, na hora do lanchinho, você também tem a mesma coisa que teve no lanche da manhã, ou uma fruta, um pão, um docinho, alguma coisa assim. Então, assim, a alimentação na escola realmente é muito gostosa, não tem por que você comer em outro lugar, mesmo porque não tem outro lugar pra você comer por perto. Não, tem. Não tem. Tem sim. Não. Tem Lacrier, tem um monte de coisa. Ah, né? mas tem que andar, tem 40 minutos só. Até você ir lá, pegar um prato, voltar, se não deu. Não, tem. Não tem. Tem sim.